Eu sou a verdadeira videira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não produz fruto, ele o corta, e todo o que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis puros por causa da palavra que vos fiz ouvir. Permanecei em mim, como eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanece na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, é lançado fora como ramo e seca. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e se queimam. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos o tereis. Meu Pai é glorificado quando produzis muito fruto e vos tornais meus discípulos. Então, você está vendo aqui, né? Lemos João capítulo 15, do versículo 1 ao 8. Mais uma parábola de Jesus Cristo. Não é bem uma parábola, né? Aqui não é exatamente uma parábola, uma comparação. E aí você já descobriu uma coisa incrível. Jesus não é o jardineiro e as árvores somos nós. Jesus é a videira verdadeira e o agricultor é o Pai, né? Já mudou a sua vida. Bom, por que videira verdadeira? Se você der uma lida em Isaías capítulo 5, Jeremias 2, Isaías 5:1, Jeremias 2:21, você vai ver que Israel é comparado a uma vinha. Tanto em Isaías 5 como em Jeremias 2, Israel é comparado a uma vinha que foi cercada de coisas boas e preparada para dar uvas muito doces e deu uvas amargas. Tem algumas traduções que dizem uvas bravas, né? Você imagina a uva com a cara feia, né? Atacando pessoas, pulando da videira. E Jesus diz que, no Evangelho de João, Jesus faz muitas essas comparações. Por exemplo, ele diz que a carne e o sangue dele são o verdadeiro alimento do céu. Que Moisés não deu o verdadeiro alimento do céu, não deu o verdadeiro pão do céu. Que os homens comeram maná no deserto, mas eles morreram, mas aquele que comesse a carne e o sangue dele viveria para sempre. Jesus disse que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importava que o Filho do Homem fosse levantado. E aqui ele diz que ele é a videira verdadeira, porque ele diz que aquela videira que se degenerou, que foi cercada de amor e não deu o fruto esperado, ela não era a verdadeira videira. A verdadeira videira era Jesus, fazendo ecoar as próprias palavras de João no começo do Evangelho. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Que ele fala para a mulher samaritana no capítulo 4, ela pergunta, ela está de frente para o Monte Gerizim, onde os samaritanos adoravam, e ela pergunta, né? Vocês judeus adoram em Jerusalém, nós aqui no Monte Gerizim, onde deve ser feito o culto para Deus? Jesus diz, nem aqui nem lá. Chega a hora, e agora é, que os adoradores adorarão em espírito e em verdade. De novo a palavra verdade, quer dizer, a primeira videira era uma sombra desta videira, da videira que é Jesus Cristo. E aí ele começa a fazer de novo comparações, de novo a coisa do escolhido. Olha só, versículo 16: Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e produzirdes fruto, e para que o vosso fruto permaneça, a fim de tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dê. Não, ninguém aceita Jesus, viu? Ninguém levanta a mão e aceita Jesus no culto. Eu escolhi vocês. E escolhi para quê? Para que vocês deem fruto. E ele diz que a consequência deste dar fruto, que é uma linguagem alegórica, porque ele está falando de videira, né? Mas daqui a pouco você vai saber o que significa. A consequência do dar fruto é que o Pai os atende em tudo aquilo que eles pedirem. Já pensou? Todas as tuas orações atendidas, todas as suas perguntas feitas a Deus respondidas, todas as suas necessidades supridas. É isso que Jesus está prometendo, para aquele que permanecer nele. Porque ele diz que alguns ramos não dão fruto. Ele está falando com os discípulos, é a última ceia. E ele diz, vocês já estão puros pela palavra que eu vos tenho falado. Depois, na oração dele em João capítulo 17, ele vai orar também por aqueles que por conta da palavra dos discípulos crerão nele. Então quer dizer, ele purificou os discípulos pela palavra. Judas não está aqui, Judas já saiu. Então ele está falando apenas com os 11.
Ele os purificou pela palavra dele, eles purificaram outros pela palavra dele, eles também serão ramos nele. Só que ele diz que tem alguns ramos que não produzem frutos, e eles são tirados e queimados, né? Eles são removidos. De novo, a parábola do joio e do trigo, os peixes bons e os peixes maus, os bodes e as ovelhas. Como é que o ramo está nele e não produz fruto? Sabe que entre os evangélicos existe uma disputa teológica de séculos, né? Entre os calvinistas, os discípulos das ideias de João Calvino, e os arminianos, que seguem as ideias do professor Jacobus Armínio. Para resumir, porque a treta é longa, os calvinistas acreditam que Deus decretou todas as coisas, incluindo a salvação e perdição dos homens. E os arminianos acreditam que não, que Deus predestinou sim, mas por presciência, quer dizer, ele sabia quem ia acreditar nele e aí ele predestinou. E que ele derrama sobre os homens uma tal de graça preveniente, ou seja, uma preparação para que a pessoa creia no Evangelho. E se a pessoa não crer, embora misticamente preparada, de modo invisível, ela será rejeitada. Então os arminianos defendem a escolha do homem, a atitude do homem. E os calvinistas defendem a determinação, predestinação total. Tem até uma palavra técnica. Os calvinistas falam em monergismo e os arminianos em sinergismo. Quando falam em sinergismo, são duas energias trabalhando juntas, ou mais. Monergismo, apenas uma energia, apenas a energia de Deus agindo na salvação e na rejeição dos homens. Parece uma questão boba, mas na verdade ela não é, porque isso determina. A influência arminiana é muito forte nas igrejas evangélicas hoje. Consequentemente, as igrejas evangélicas são extremamente antropocêntricas por conta desse pensamento, mas isso fica para vídeos futuros, né? Mas esse texto de João 15 ele é um problema, porque embora os calvinistas tenham muitas bases, e bases mais fortes para defender suas doutrinas do que os arminianos, na minha humilde opinião, esse texto é um problema, porque aqui falam-se de ramos que estão na videira. Porque um calvinista vai dizer assim, uma pessoa saiu da igreja, por exemplo, parou de seguir e morreu assim. Ele não era predestinado. Ele fala assim, ele não era. Mas ele não era por quê? Porque ele se afastou. Aí o arminiano fala assim, não, ele não era, ele era, mas ele saiu. É possível estar e sair, é possível ser um ramo que não produz fruto. E aí somos obrigados a entender que a Bíblia é um livro litúrgico. O Evangelho de João fala de liturgia o tempo inteiro. O Evangelho de Lucas termina anunciando que Jesus será visto a partir de sua ressurreição na liturgia. O que significa isso? Significa que por meio dos sacramentos, os homens, predestinados ou não, joio ou trigo, se unem ao corpo de Jesus Cristo. Por meio do batismo, por meio da Eucaristia, do sacrifício da missa, os homens se tornam parte de Jesus Cristo. Acontece que o apóstolo Paulo disse que os sacramentos eles operam de si mesmos, é força divina vindo para o homem. O matrimônio, a ordenação, são canais da graça, canais de Jesus Cristo para os seres humanos. Energia divina operando nos seres humanos. Se você não se prepara, toda a iniciação, cristã ou não, ela se torna contra a iniciação. Se você foi iniciado na Rosa Cruz, na maçonaria, e você for um maçom vagabundo, um Rosa Cruz preguiçoso, desleixado, todos os mistérios que você terá acesso, eles vão se transformar em veneno dentro de você. E no cristianismo é a mesma coisa. Paulo diz que aquele que come e bebe indignamente, porque não discerne o corpo, ou seja, ele não discerne o que está acontecendo ali, ele não discerne por que aquele sacramento é dado na comunhão da igreja, aí ele come condenação. Ao invés de comer salvação, ele come condenação. E aí Paulo diz, ele fala isso para os coríntios, é por isso que entre vocês há muitos doentes e também não pouco os que dormem, quer dizer, os que morrem, né? Que é o eufemismo, morreu. Então, por meio desse rito místico, os bons e maus, como eu falei no vídeo da ceia, da parábola do jantar de núpcias, todos entram. O reino de Deus pega todos os peixes bons e maus.
Estamos agora numa era de preparação para a era messiânica, que é justamente uma era de julgamento. É o que Paulo disse, Deus envia a operação do erro para que creiam na mentira. É para limpar. Vocês ainda verão coisas bizarras acontecendo em igrejas evangélicas. Vocês ainda vão ver coisas grotescas vindo de padres, de bispos. Ainda é o começo, porque é necessário que os ramos secos sejam tirados, sejam arrancados e sejam queimados, os que não foram escolhidos. Os que pelo meio místico, pelo laço místico, mágico, eles se unem a Cristo, mas eles absorvem condenação, e ao absorver condenação por conta da comunhão mística, eles afetam todos. É por isso que tem um monte de igreja evangélica, por isso que tem escândalos, é por isso que tem pedofilia, por isso que tem tudo que você está vendo por aí. O que são os frutos? Por que uma videira? No meu vídeo sobre o milagre das bodas de Caná, eu falei o que é o vinho. Reveja o vídeo. Ain, vinho, a gematria, ou seja, a substituição das letras por números, a gematria, o valor numérico da palavra Ain é 70, que é o mesmo valor numérico de Sod, segredo, também é 70. Sod é justamente a doutrina da Kabbalah. O que Jesus está dizendo para eles é o seguinte: se vocês estiverem em mim, vocês vão produzir muito fruto. E aquele que produz fruto, o que é o fruto de uma videira? Uvas. As uvas fazem o quê? Fazem vinho. Ou seja, eles se tornam cabalistas excelentes. Volte ao vídeo também das bodas. Os que lavam as vestes têm poder na árvore da vida. Quer dizer, eles conhecem os mistérios da Kabbalah, eles dão frutos de si mesmos porque estão conectados à verdadeira videira. E o Pai vai limpá-los, vai podar esses galhos para que eles deem mais frutos. Então, você vai mudar. Coisas vão sair da sua vida. Coisas vão entrar na sua vida. Elementos da tua psique, das tuas ideias, vão se tornar mais nítidos. Algumas coisas você vai perceber que não funcionam para você. Você vai manifestar a tua verdadeira natureza. Porque manifestando sua verdadeira natureza, você vai dar muitos frutos. E há uma consequência deste dar frutos que Jesus falou aqui várias vezes. Tudo que pedirdes ao Pai, recebereis. Tudo que você pede, você recebe? Nem precisa responder, eu sei que não. Até porque muitas coisas que você pede não são lícitas. Ou você não as merece. Mas existe um caminho para isso. Não é só estar em Cristo. Não é estar numa igreja. Não é ser evangélico católico. Não é frequência de igreja. É dar fruto. É brotar de dentro de você os segredos de Deus. É brotar dentro da tua mente os segredos de Deus. É você começar a gerar estes segredos dentro de você. Compreender os mistérios do reino de Deus. E alimentar outros. Jesus disse, pela minha palavra vocês estão puros. E Jesus é a videira. Pela palavra deles outros ficarão puros e também serão enxertados na videira e também darão frutos. Quer ser atendido em tudo, torne-se um cabalista. Você gostou desse vídeo? Curte, compartilha, comenta, pergunta, interaja nos vídeos, ok? Você fazendo isso, você me ajuda, você impulsiona o trabalho. Nesse vídeo vou deixar também o link para as nossas listas do Instagram e do Telegram, para você inscrever-se aí e receber notificações das nossas postagens, ok? Passa para os teus amigos e assimila isso. Não se trata de assumir uma convenção religiosa, se trata de unir-se espiritualmente a Deus e conhecer assim os mistérios de Deus. Muito obrigado. Namastê.